Me dê um retorno, por gentileza, se está tudo certo, se eu posso começar. Posso? Ok. Então, vamos lá. Depois desse pequeno estresse inicial, isso não se faz com professor idosa, viu? Só com jovens que lidam bem com esse estresse tecnológico. Mas vamos lá, vou fazer uma respiração e iniciar. Eu queria agradecer a Isabela pelo convite, né, da gente estar conversando, agradecer a presença de todos vocês, desculpar pelo atraso, mas são coisas da vida virtual, mesmo. Foi me pedido que eu falasse um pouco sobre a fisiopatologia, né, da Covid-19. E tem uma frase do Popper que eu gosto muito, que é: uma verdade não deve ser considerada como sendo absoluta e definitiva. Isso é importante para a vida da gente, né? E em se tratando de fisiopatologia de uma doença nova, isso é mais pertinente ainda, né? Então, eu tentei elencar alguns elementos que me pareciam importantes, né? Espero contribuir e pensar junto com vocês essa desafio que é compreender o que acontece num paciente que adquire Covid, que desenvolve a Covid-19. Imagina que a gente tenha um caso de uma pessoa, uma mulher de 26 anos, com dor de garganta, tosse seca, persistente, sem febre. Ela não sabe ter tido contato com ninguém com Covid, ela está bem clinicamente, é aconselhada a ficar em casa, em isolamento, e ligar para o médico se os sintomas piorarem. Ela faz o exame, o teste diagnóstico que resulta positivo. Uma outra situação, é um homem, 68 anos, ele tem história de febre, tosse seca, dificuldade para respirar, refere-se estar muito cansado, indisposto. Ele é hipertenso, toma enalapril, está taquicárdico, febril, saturando 88, e tem uma aparência de estar gravemente doente. Ele é internado, é colocado em isolamento, são tomadas as condutas em termos de oxigênio, fluidos, antibiótico, e faz uma tomografia que está alterada, com múltiplas lesões, lobulares, subsegmentares, com aspecto de vidro fosco. Ele também faz o SWAB e é positivo para o SARS-CoV-2. No 7º dia após a internação, ele é transferido em insuficiência respiratória para a unidade de tratamento intensivo, iniciado ventilação mecânica. Esse tem sido a prática de, provavelmente, todos os hospitais no mundo e ambulatórios, em que você encontra pessoas com sintomatologia, que num contexto de uma epidemia que a gente está vivendo, a gente tem que pensar na infecção pelo SARS-CoV-2. Vou resgatar alguns aspectos relacionados à doença, até para facilitar o nosso raciocínio. Coronavírus, o SARS-CoV-2 é um RNA do gênero beta-coronavírus. Ele tem uma transmissão pessoa a pessoa, tanto de pacientes sintomáticos como pessoas assintomáticas. Normalmente, o mecanismo principal é através de gotículas respiratórias, né? E sabe-se que também pode haver transmissão por aerossóis, mas isso não deve ser o mecanismo mais frequente. A gente sabe que pessoas no início dos sintomas têm altas cargas virais, então elas são muito transmissoras. E o que se tem observado no mundo inteiro é que o profissional da saúde tem adquirido muito o Covid, provavelmente porque tem uma exposição repetida durante a sua atividade. Ele é muito, tem uma alta infectividade, mas a gente sabe que existe uma porcentagem de pessoas
que vão continuar assintomáticos, mesmo que infectados. Não se tem certeza qual que é essa porcentagem, estima-se que em torno de 50% nunca saberão que tiveram Covid, e os diversos estudos apontam, a depender de onde foi feito o estudo, entre 50% a 80%. Mas parece relativamente consistente que indivíduos mais jovens e crianças não vão ter uma doença estabelecida. O que é importante a gente resgatar aqui é que, no período de incubação, mesmo naquelas pessoas que vão desenvolver uma doença manifesta, já existe transmissão do vírus. Os casos, normalmente, na maioria deles, se resolve em torno de 10 dias, sendo que a eliminação viral, ela tem um paralelo importante com a sintomatologia. Normalmente, os casos leves, em torno de 10 dias você deixa de eliminar o vírus, mas em casos mais graves, até 25 dias você ainda consegue identificar o vírus nas secreções respiratórias. É relativamente comum, nas diversas publicações, a ocorrência de comorbidade numa porcentagem alta desses pacientes, principalmente doenças cardíacas, o diabetes, doenças pulmonares. E a sintomatologia, você tem uma alta frequência de tosse, febre e dificuldade respiratória, mais uma gama imensa de outra sintomatologia relacionada aos diversos sistemas. Existe o agrupamento mais frequente dos sintomas, dificuldade para respirar, febre e tosse. Nas comparações realizadas entre os casos graves e os casos não graves, os sintomas são mais ou menos semelhantes, com grande diferencial sendo a dispneia, né? Os pacientes com formas graves normalmente têm essa queixa como bastante importante. Então, a gente deve ficar bastante atento para investigar e para avaliar corretamente se esse indivíduo tem ou não uma dispneia estabelecida. A evolução da doença também tem sido algo que tem se mantido desta forma. Os indivíduos inicialmente apresentam febre, tosse, e a doença fica grave a partir da segunda semana, final da primeira e segunda semana. É quando os indivíduos vão para a UTI, é quando os indivíduos entram em falência respiratória. Aqui tem uma marcação mostrando para a gente a eliminação, a positividade de exames por SARS-CoV durante toda a apresentação sintomática do indivíduo. Alterações radiológicas conhecidas e comuns, né, elas começam como vidro fosco, depois podem adquirir um aspecto de consolidação e, mais tardiamente, um padrão reticular. Normalmente, a gente faz o diagnóstico pelo teste de PCR, ele é o considerado padrão ouro, ele não tem uma sensibilidade muito boa, em torno de 64, a depender do fabricante, mas tem uma especificidade bastante alta, ou seja, um teste positivo, a gente assume que seja a COVID, e um teste negativo, eu precisaria descartar, repetir esse exame. Os exames, os testes diagnósticos baseados na sorologia, eles não são úteis no momento para a gente fazer diagnóstico da doença, eles são aplicados muito em inquérito soroepidemiológico para ter uma noção da quantidade de pessoas que foram expostos, né? Eles têm uma positividade IgM, IgG, a partir do 10º dia, final da segunda semana, IgA, que a gente normalmente não dosa, ela tem, como é um anticorpo de mucosa, o aparecimento pode ser mais precoce.
Essa é um gráfico falando da mesma coisa, mas eu queria destacar aqui para vocês a excreção viral em casos graves, que pode ser por 3, 4 semanas, altos níveis de IgG que esses pacientes desenvolvem. Tá? Daí vamos à questão do vírus e a relação que ele estabelece com os diversos sistemas. Ele tem esse aspecto especulado, tem essa proteína chamada proteína S. Essa proteína vai se ligar a um receptor que existe em inúmeras células do nosso organismo, que são os receptores da enzima conversora da angiotensina. Após essa ligação, você tem outro elemento viral, né, o S2, que vai fazer a clivagem, ela vai inativar esse receptor AC2, vai promover a fusão das membranas celulares, permitindo que o vírus adentre a célula. No interior da célula, ele vai usar todo o maquinário, né, para promover a replicação do gene, RNA, e a produção de proteínas para que todo o envelope, para envelopar esse material genético, e esse vírus é expelido e passa a infectar outras células. Receptores, assim, eles estão disseminados, eles fazem parte de inúmeras superfícies celulares, de células do miocárdio, do rim, do pulmão, do endotélio, de monócitos, de macrófago. Isso para me dar uma dimensão de todos os locais aos quais o vírus pode se ligar e causar a entrada na célula e a multiplicação. Bom, quando a gente tem uma infecção, uma agressão, seja pela entrada nas nossas células epiteliais nasais, o que isso vai desencadear uma resposta imune. A primeira resposta, e essa resposta rápida, é mediada pelo sistema imune inato, tá certo? Então, são substâncias e células que vão agir de forma inespecífica, mas eficiente. Eles vão reconhecer os chamados padrões moleculares associados ao patógeno, quer dizer, os antígenos daquele micro-organismo. Normalmente, uma das células mais importantes nesse processo são os macrófagos. A partir desse reconhecimento pelos macrófagos, a liberação de substâncias, de citocinas e quimiocinas. Então, eu tenho um recrutamento de leucócitos para o local da infecção, ativação do complemento para favorecer essa fagocitose e uma atividade de coagulação ativada com uma tentativa de conter a infecção naquele local. Paralelamente a isso, mecanismos anti-inflamatórios também são acionados para bloquear esse processo inflamatório em curso, considerando que ele já tenha sido eficiente. Isso normalmente leva a uma reparação do tecido e um retorno à homeostasia. Então, isso é uma resposta imune adequada e eficiente. Eu posso, a partir dessa resposta, do reconhecimento pelas células apresentadoras de antígeno, eu vou acionar e desencadear todas as reações da imunidade adaptativa. Então, o macrófago vai liberar interleucina, interferon, isso vai estimular a célula CD4, que é central, né, na regulação da nossa resposta. Ela, por sua vez, estimula as células B a produzirem anticorpos, as células CD8 para realizar a lise mediada por célula, né, da célula infectada,
E eu tenho, com a produção de anticorpos pela célula B, uma facilitação, uma maior eficiência da fagocitose pelos macrófagos. Então, supostamente, essa seria uma resposta esperada e uma resposta adequada. Se eu vou conseguir ter essa resposta, vai depender da minha quantidade de vírus que eu estou sendo exposto, da velocidade com que eu vou, a partir da resposta inata, provocar a resposta do sistema adaptativo, de características pessoais, como idade, como características genéticas, de um modo geral. O que a gente tem em relação ao Covid? Parece que a gente consegue, de forma bastante didática, dividir em 3 estágios. No primeiro momento, eu tenho na fase inicial da infecção, eu tenho uma multiplicação viral e uma resposta imune nata, né? Então, ela pode ser mais ou menos efetiva, permitindo que essa carga viral vá sendo diminuída até que eu tenha controle. Ao mesmo tempo, eu desencadeio a resposta inflamatória mediada pela imunidade adaptativa. Algumas pessoas chegam nessa fase 2, quando você tem o comprometimento pulmonar, porque eu não consegui conter o meu vírus nas minhas vias aéreas superiores, por exemplo. Chega no pulmão. Aqui eu já tenho uma resposta mais exuberante adaptativa, então eu já posso ter algumas manifestações mais graves. Em um estado em que você tem uma resposta inflamatória exagerada, em que ocorrem todas as complicações da Covid-19. Aqui alguns sinais que a gente vai retomar mais para frente. Então, indo para uma visão celular. Então, o meu vírus entrou, ele se multiplica e ele é eliminado e infecta outras células. Mas, uma outra via, um outro mecanismo que pode ocorrer e ocorre, é a chamada morte celular programada, que quando ela é relacionada a infecções intracelulares, como as infecções virais, recebe o nome de piroptose. E qual que é o problema e qual que é a vantagem disso? Aqui tem uma vantagem de melhorar a minha resposta, mas, por outro lado, ela elimina substância da própria célula, né? E isso também é um mecanismo de sensibilizar o macrófago para responder com liberação de interleucina e estímulo para que células do linfócitos T venham para o local da infecção. Então, eu tenho uma resposta desencadeada pelas proteínas do próprio vírus, e tenho também, na verdade, padrões moleculares, né, associado ao patógeno, assim como eu tenho um reconhecimento e uma ativação do meu sistema, da minha resposta adaptativa, a partir de substância liberada pela morte celular. Ok? Indo para o alvéolo. No alvéolo a gente tem no epitélio os pneumócitos tipo 2, que são responsáveis pela produção do surfactante. Eles têm receptores, tem os receptores AC2, então eu vou ter, a partir da infecção desse pneumócito, um processo inflamatório, como a gente mencionou anteriormente. Só que isso acaba causando uma lesão dos próprios células
do epitélio respiratório. Então, há uma disjunção de célula, como também nos capilares, no endotélio, eu tenho esses receptores, o processo inflamatório atinge esses vasos. Então, o que acontece? Qual que é a resultante disso? Eu tenho acúmulo de líquidos, muito rico em proteínas e células dentro do alvéolo. Eu posso ter um momento em que nem todo o meu alvéolo está preenchido, então isso corresponde, do ponto de vista radiológico, ao aspecto de vidro fosco. Eu tenho líquido, mas ainda eu consigo identificar estruturas através da imagem de tomografia. Posteriormente, eu posso ter um comprometimento do interstício, um preenchimento praticamente total do alvéolo. Isso vai corresponder para mim a essa imagem de consolidação. Ao mesmo tempo, você tem, então, colabamento, destruição e uma tentativa de uma proliferação de fibroblasto, tentando reparar. Então, tardiamente, a gente vai identificar esse aspecto. Idoso, ele tem uma imunossenescência, ele tem uma resposta menos adequada, um pouco retardada, né? E ele tem uma maior dificuldade de fazer a reparação dessa lesão, dessa agressão provocada pela invasão do vírus e da resposta inflamatória. Então, se eu conseguir ter uma resposta imune, que a gente poderia chamá-la de saudável, o que vai acontecer? Meus linfócitos B vão produzir anticorpos, eles vão neutralizar esse vírus não vai conseguir se ligar ao receptor, vai facilitar a fagocitose pelo macrófago, as minhas células CD8 que foram estimuladas, elas vão conseguir fazer a lise dessa célula parasitada. Eu consigo, dessa forma, conter a multiplicação, porque eu consegui bloquear a entrada dentro da célula, pelo menos de uma forma bastante importante. Eu tenho um processo inflamatório, né, porque se traduz nos meus sinais e sintomas, mas ele não é de tal monta a causar dano importante no órgão que está sendo infectado, como exemplo, o pulmão. E isso tem uma correlação com a clínica, esses achados, então, por isso eu consigo entender por que o indivíduo tosse, por que ele tem dispneia, né? Então eu tenho um acúmulo de líquido em maior ou menor quantidade de células, de proteína no interior desse alvéolo. Eu posso ter destruição desse alvéolo, ou mesmo um prejuízo na minha troca gasosa. Então, eu vou aumentar a minha frequência respiratória, eu vou ter ausculta alterada, em alguns casos, a gente compreende mais para frente, a gente pode ter hemoptise. Isso fica claro que eu preciso, como um ponto central na minha avaliação desses pacientes, saber como é que está a oxigenação. Né, numa avaliação ambulatorial, inicial, a oximetria, e depois a gasometria, para eu inferir que nível, qual que é o tamanho, a extensão desse dano. Na resposta imune, que eu diria que ela é disfuncional, tudo que ocorreu de uma forma saudável, ocorre de forma muito exagerada. Então, eu tenho um afluxo muito grande de células inflamatórias, como monócitos e macrófagos e linfócitos para o local, tá certo? E, em função disso, se eu estimulo linfócitos, se o macrófago produz interleucina, se esse linfócito produz quimiocina,
Então, todas essas substâncias, essas proteínas, pequenas proteínas, elas têm um efeito nas células, no endotélio. Então, a gente pode chegar numa situação que a gente tem uma tempestade de citocina, que na verdade é um excesso de células inflamatórias, um excesso de produção de citocinas. E isso acaba por caracterizar o que a gente já conhece, que é uma resposta inflamatória sistêmica. Eu deixo de ter uma infecção e uma resposta localizada no local primariamente agredido, e essa produção exagerada, descontrolada de citocinas, acaba tendo um efeito à distância. Do ponto de vista do pulmão, isso pode levar ao edema pulmonar, e do ponto de vista dos outros órgãos, ele pode evoluir para um quadro de falência de múltiplos órgãos. Aqui, eu acho que é um conceito bastante importante. Eu tenho a lesão no local, mas eu tenho que raciocinar com a ideia de sepse viral, né? A sepse viral significa que esse meu vírus ganhou a corrente sanguínea e ele pode se instalar nos diversos sistemas. E em cada sistema eu vou ter uma resposta inflamatória da mesma natureza, com afluxo de monócito, macrófago, produção interleucina 1, que vai me dar febre, que vai me dar mialgia. Eu tenho, posteriormente, a produção de interferon, então eu vou ficar em apetite. Depois eu vou ter, eu estou só destacando alguns eventos que para a gente compreender que é comum, mas eu posso ter lesões nos diversos órgãos por infecção viral. Então, o SARS-CoV, a partir do pulmão, ele estava na via respiratória, eu não dei conta de contê-lo, ele atinge as vias, vai se multiplicando, infectando vias respiratórias mais baixas, até chegar no pulmão, ele ganha corrente sanguínea e pode infectar qualquer órgão. Nesse contexto, a gente tem os achados da sepse. E lembrar que sepse é uma doença do endotélio, né? O endotélio, ele é um sistema que ele é muito suscetível às ações das citocinas, ao mesmo tempo que ele atua no sentido de aumentar o processo inflamatório, né? Ele perde a função de barreira, porque é uma disfunção das células endoteliais, ele precisa dessa alteração para permitir a migração de leucócitos para o local da infecção. Você tem a injúria celular, a morte celular com liberação de outros antígenos, né, são os padrões moleculares associados ao dano, tudo isso mantendo um feedback de liberação de citocinas. Na sepse, a gente tem um estado pró-coagulativo, né? Então, porque na hora que você lesa endotélio, você expõe fator tissular, fator de von Willebrand, que aumenta a minha chance de ativar a coagulação pela via extrínseca, plaquetas ali são depositadas, você acaba tendo microtrombos. Nesse excesso de resposta, o que acontece? Eu levo o meu sistema imune a uma exaustão, porque mais células CD4 e CD8 entram no processo programado de morte celular pela presença do vírus, né? E você acaba tendo um deslocamento para a resposta TH2, onde que tem um excesso de anticorpo e uma menor efetividade da resposta mediada por célula. Daí, a gente entra em algo que se chama tempestade de citocinas.
né, fica um ciclo com feedback positivo entre as células e as citocinas. As citocinas estimulam as células que produzem mais citocina. Isso ocorre de uma forma excessiva e desregulada, né, de mediadores inflamatórios. Isso é descrito como até uma síndrome, né? A tempestade de citocinas, ela é vista em algumas condições, infecções, mas em outras situações, pancreatite grave, por exemplo. Essas citocinas, elas lesam endotélio. Endotélio lesado favorece a formação de trombos. Endotélio lesado leva a vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular e extravasamento. Então, eu posso ter hipotensão e choque. Endotélio pulmonar lesado leva ao edema de pulmão, né? Assim, desconforto respiratório agudo. E o que a gente acaba por identificar que é uma exaustão da resposta imune. Uma das possíveis explicações para a síndrome do desconforto respiratório agudo, no contexto da COVID, já se tem esse padrão em outras infecções, é relacionado à tempestade de citocinas, levando a um edema que se manifesta pelos infiltrados bilaterais, hipoxemia grave, e é um edema que não é de origem cardíaca em si, ele tem a ver com a disfunção endotelial e extravasamento de líquido intravascular. Um outro processo bastante destacado quando se fala de COVID são as alterações da hemostasia. Aqui a gente tem duas vias para chegar no mesmo evento. Nós já falamos do excesso de resposta imune, excesso de citocina, com liberação interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, ele vai levar à lesão do endotélio. Essa lesão do endotélio, que tem um padrão anticoagulante, passa para o padrão pró-coagulante, tá? Por outro lado, você tem a hipoxemia, que acaba levando a diminuição, a uma vasoconstrição e a uma diminuição do fluxo sanguíneo. Isso também acaba por lesar o endotélio, ok? Então, o central, aparentemente, dessa manifestação de alteração de hemostasia é a lesão endotelial, baixo fluxo e um estado pró-coagulante. Você da fator tissular e você tem também uma maior expressão do fator de von Willebrand, podendo, a partir daí, desencadear a coagulação pela via extrínseca. Isso pode se traduzir clinicamente em macro ou microtrombos. A macrotrombose, a gente é descrita nos pacientes na forma de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E a arterial, a macrotrombose arterial no acidente vascular cerebral. Aparentemente, a exposição do fator de von Willebrand está mais associada com o acidente vascular. Mas a gente também pode ter uma trombose na microcirculação. E chama a atenção, não é algo muito ainda resolvido e compreendido, porque raramente ele tem um paciente com COVID, apesar de ter a microtrombose, raramente eles têm coagulação intravascular disseminada clássica, como se vê, na sepse. Eles raramente sangram, mas eles têm um distúrbio de coagulação na microcirculação também. Isso se traduz do ponto de vista de laboratório
com aumento dos produtos de degradação da fibrina, o dedímero elevado, e a presença de dedímero aumentado, ele é um marcador de gravidade e risco de morte. E também tem sido associado a síndrome do desconforto respiratório agudo nesses pacientes, tá? Essa aqui é uma curva de pacientes que morreram e pacientes que sobreviveram. Aqui a dosagem tem uma elevação progressiva do dímero D, o dedímero, dos pacientes que morreram quando comparado àqueles que sobreviveram. Existe também uma sugestão de que alguns pacientes, né, isso baseado em estudos de pacientes que morreram, que eles podem ter uma trombose microvascular difusa com hemorragia, observa-se as lesões, o processo inflamatório, tanto no alvéolo como no interstício, com grande infiltração de linfócitos T. No coração. Aqui, se a gente já conseguiu entender que eu tenho dois mecanismos básicos na resposta especificamente ao COVID, mas em outros, que uma é a lesão direta e outra a lesão indireta via citocinas, eu consigo entender as outras manifestações e as lesões dos diversos sistemas. Então, meu coração, ele pode ser lesado pelas próprias citocinas, tá? Causando, esse é clássico nos quadros de sepse, né, de efeito da citocina no paciente em estado grave. Então, eu tenho uma lesão secundária pela resposta inflamatória. Mas eu posso ter invasão da célula muscular cardíaca pelo próprio vírus, porque eu tenho receptores nessas células. Então, eu posso ter, sim, uma miocardite. Por outro lado, é comum não seria o termo, existe descrição de esses pacientes evoluírem com infarto agudo do miocárdio. E a gente sabe, né, que processo inflamatório, ele desestabiliza as placas ateroscleróticas. E uma outra possibilidade é a microangiopatia, por vasculite e disfunção endotelial relacionado ao excesso de liberação de citocinas. Assim, então, meu paciente com COVID, ele pode ficar arrítmico, ele pode fazer tromboembolismo, ele pode fazer miocardite e entrar no quadro de insuficiência cardíaca e choque, seja por lesão direta do vírus, seja por resposta à tempestade de citocina e mesmo de coagulação intravascular, que não segue exatamente o padrão que a gente conhece, mas aqui expressando a possibilidade de microtrombos, né, na vasculatura. O que eu vou ter do ponto de vista clínico? Então, eu vou ter aumento da troponina, né, marcando doença cardíaca e um preditor de eventos cardiovasculares graves. Como eu posso ter miocardite, como eu posso ter insuficiência cardíaca, eu também posso ter elevação de outros marcadores, como CK, como o ProBNP. No rim também. Então, eu sei que o vírus pode eu ter a viremia, né, então eu tenho a sepse viral, eu tenho acometimento das células tubulares renais, isso leva a uma disfunção dessas células, eu posso ter colapso de glomérulos, então eu posso ter uma lesão renal por ação direta do vírus. Mas eu também tenho outros fatores que podem levar ao mesmo resultado.
pacientes com diabetes, pacientes que já têm uma lesão renal prévia, pacientes idosos que possam ter já uma diminuição da sua função renal. Esses quadros, sepse sempre está relacionado com um choque distributivo, então com a possibilidade de hipovolemia, isso a gente sabe que leva a um nível de insuficiência renal, pré-renal, mas que pode, na evolução, evoluir para um quadro de necrose tubular e doença renal instalada, assim também como se aventa a possibilidade de você ter microtrombos, infartos renais, pelo estado pró-coagulativo que a sepse e o COVID em particular está associado. Como é que eu vejo isso na minha prática? Então, se eu for pesquisar proteinúria, eu vou encontrar numa porcentagem, segundo a literatura, relativamente alta de paciente já apresentando a admissão, e a insuficiência renal propriamente dita, ela já é mais tardia, é na fase 3 da evolução dos casos. Isso tem sido visto em pacientes em UTI, também um marcador de doença grave e de mau prognóstico. A depender da evolução, como oligúria, hipervolemia, hipercalemia, acidose, além do aumento de ureia, creatinina e ácido úrico, eu posso precisar de terapia renal substitutiva. O COVID pode também infectar as células do sistema nervoso central. Acredita-se que uma das vias de acesso é o bulbo olfatório, ou pelo nervo vago, ou mesmo via sanguínea. Ok? E o processo inflamatório, mais ou menos intenso, se isso ocorrer, é semelhante ao que a gente descreveu no início. Então, os indivíduos normalmente graves, em uma porcentagem alta, eles têm sintomatologia que a gente poderia dizer que tem relação com comprometimento do sistema nervoso inferior, comprometimento do sistema nervoso central. Nesses sintomas inespecíficos, que podem não ser, mas pode ser só pelo quadro de cefaleia, eu posso ter tontura, tem sido muito descrita alteração do paladar, do olfato. Isso não é patognomônico de COVID, isso ocorre em outras condições não infecciosas e com outros vírus, mas isso passou a ser valorizado, porque tem sido frequentemente descrito em algumas pessoas. Mas eu posso ter casos mais graves, com convulsão, ataxia, rebaixamento de nível de consciência. Eu destaco aqui delírio, agitação e depressão, como eventos presentes com frequência nesses pacientes, mas aqui sempre muito difícil de você estabelecer o nexo causal direto, né? Se o paciente idoso interno no UTI, ele vai delirar. Mas esse paciente, no contexto da sepse, ele pode estar evoluindo com quadro de uma encefalia tóxica, ou ele pode ter uma encefalite viral, então, os sinais que ele apresenta ser decorrente da invasão do sistema nervoso central, e lembrar que esses indivíduos, né, pela alteração na coagulação, eles estão mais propensos também a acidente vascular cerebral. Chama a atenção dos pacientes a linfopenia, né? Pacientes na fase inicial podem já ter um linfócito já mais baixo do que o normal, ou próximo ao normal, e isso tende a acentuar. Mas se eu me lembrar do processo de resposta inflamatória, fica mais fácil para eu entender. Quando você tem uma agressão num determinado local, o seu pool circulante de células inflamatórias, elas vão se redistribuir locais. Então, eu vou ter menos células, linfócitos circulantes, porque eles estão sendo requisitados
nos locais onde está ocorrendo a lesão viral. E tem esse outro mecanismo, não pode esquecer, que é a piroptose, ou seja, a morte celular programada, que ocorre como ainda dentro de um mecanismo de resposta imune, e que é desencadeada principalmente por agentes intracelulares como os vírus. Então, quando a gente vai acompanhar os pacientes com COVID, com formas graves ou que evoluíram para óbito, os linfócitos estão muito mais diminuídos, muito mais baixos do que aqueles em que sobreviveram. Plaquetopenia. A gente não vê muita plaquetopenia tão intensa como se vê na coagulação intravascular disseminada dos pacientes com sepsis. Mas eu tenho, sim, uma trombocitopenia que seguiria a mesma lógica da fisiopatogenia. Eu tenho citocinas que interferem com a minha produção de progenitores da medula, né? Eu tenho um consumo dessas plaquetas na microcirculação, na formação de microtrombos, tá certo? E eu posso ter também uma retirada dessas plaquetas por estarem uma retirada imune, terem sido sensibilizadas, marcadas com antígenos virais. Então, o que eu espero é que a gente possa entender que pacientes que morrem, pacientes que têm uma evolução grave, eu tenho dedímero aumentado, mas eu espero que agora a gente tenha mais clareza por que esse dedímero está aumentado, né? Esse dedímero está aumentado porque eu tive uma lesão endotelial, eu tive a formação de microtrombos e eu tenho produtos de degradação da fibrina, né, sendo liberado. E isso, então, é um marcador de gravidade. Na hora que eu tenho linfócitos baixos, eu sei que a minha resposta foi de tal intensidade que eu precisei recrutar esses linfócitos. E essa resposta muito intensa também se associa com morte celular programada desses linfócitos. A gente não faz de rotina, mas locais que isso é possível, você tem interleucina 6, que ela é uma das interleucinas pró-inflamatórias mais importantes do ponto de vista da nossa resposta, aumentada mais do que o habitual entre os pacientes que morreram, sugerindo para mim que o processo inflamatório é de tal monta, né, que esses marcadores, eles estão revelando para mim o que está acontecendo. Ferritina como uma proteína de fase aguda, né, morte celular, seja por lesão direta do vírus, então eu posso ter, ou nos outros locais onde que tem injúria, pulmão, coração, então eu posso ter um LDH também aumentado. Aqui a troponina com a mesma compreensão do mecanismo que está por trás disso. Bom, então, conhecendo, ou pelo menos essa tentativa de construir uma lógica do ponto de vista da fisiopatogenia, a gente consegue entender por que esses fatores estão relacionados com pior prognóstico. Ou eles trazem situações em que eu tenho uma menor possibilidade de conter, de ter uma resposta imune adequada, né? Então, eu tenho a expressão desse descontrole nos diversos órgãos, me explicando que um paciente que tem dispneia, ele tem um processo inflamatório pulmonar não desprezível, a hipoxemia, né? A linfopenia, esses outros marcadores, e os scores, que servem para a gente balizar quais órgãos, né, a gente tem acometido.
Isso faz parte da nossa cesta básica de conhecimento. Eu tenho que conhecer mecanismo de sepsis, eu tenho que saber avaliar um paciente frente às diversas disfunções, né? Eu tenho que aprender a fazer isso de uma forma sistemática, porque isso se aplica a qualquer infecção, independente de ser COVID, independente de infecção grave, né? Qual que seja o agente envolvido. Então, a minha mensagem seria: a fisiopatogenia, do tanto que a gente consegue construir, nessa tentativa de construir uma fisiopatogenia que respondesse às manifestações clínicas, eu tenho a lesão direta pelo vírus, praticamente em todos os sistemas e órgãos, e eu tenho uma resposta inflamatória. Eu posso ter algo equilibrado entre a minha agressão e a minha resposta. Então, vocês vejam, eu vou precisar migrar esses linfócitos para o local acometido. Os macrófagos vão produzir a interleucina, vão liberar a interleucina, interferon, vão chamar esses linfócitos que vão produzir outras citocinas e quimiocinas. Então, esse indivíduo, ele pode ter manifestações que me dizem, olha, ele tem um processo inflamatório, né, porque ele está apresentando sintomas relacionados com o efeito dessa briga entre o sistema imune e o agente agressor. Então, eu posso ter a linfopenia, aumento de interleucina, febre, tosse, mialgia. Mas pode chegar num contexto em que esse processo sai do controle. Né? Então, eu não consigo ter mecanismo a tempo e adequado e suficientemente bons para conter esse ciclo de feedback entre células e produção de citocina. Então, quando eu tenho esse contexto de altos níveis de citocinas, então, você veja, eu precisei de muito mais linfócito aqui, ele foi muito mais atraído por essas citocinas, então, eu explico por que eu tenho uma linfopenia mais intensa, e se eu lembrar de todo o mecanismo que está ocorrendo nesse compartimento, eu entendo porque tenho morte celular, então eu tenho aumento de LDH, como eu tenho formação de microtrombos, eu tenho aumento de dedímero, e assim por diante, ok? Então, lembrando que a primeira fase, o vírus, e a minha resposta imune inata pode dar conta, né? Eu posso não conseguir conter a infecção aqui. Então, eu já vou ter um quadro em que, além da presença do vírus, a resposta inflamatória vai ser determinante das manifestações clínicas, né? Então, eu posso já ter alteração radiológica, eu já posso ter alterações renais, aqui ainda não renal propriamente dita, mas pré-renal, e aqui numa fase tardia, em que tudo saiu do controle. Então, eu tenho aceno de desconforto respiratório, eu tenho choque, eu posso ter insuficiência cardíaca, e com todos os marcadores diferentes. Então, frente a um paciente que, no contexto da COVID, faz uma insuficiência cardíaca, eu preciso pensar em todos os mecanismos que podem estar envolvidos. Ele pode já ter uma cardiopatia de base, né, isso faz parte de um grupo, uma porcentagem não desprezível da população que está sendo internada, ele pode ter tido uma invasão pelo próprio vírus, ou ele tem uma cardiopatia tóxica dentro do conceito de ação de citocinas, interleucina, TNF e assim por diante. Okay? Então, retomando aquele caso, essa jovem de 26 anos com dor de garganta e tosse persistente, que tem, a gente poderia chamar, classificá-la como tendo uma síndrome gripal. Ela não evolui, isso significa que, muito provavelmente, a resposta imune inata foi bastante efetiva, né? Ela tem
uma manifestação clínica, mas uma manifestação clínica sem grandes danos tissulares, tá certo? Provavelmente ela estimulou o sistema imune, a resposta imune adaptativa e vai desenvolver anticorpos. Inicialmente, ela vai eliminar o vírus pelos próximos 10 dias, posteriormente vai se sentir melhor, né? E se a gente fizesse a sorologia, ela teria, a partir da segunda semana, a presença de IgM, a partir do 14º dia em diante, a presença de IgG, que a gente espera que seja protetor. A gente espera, a gente ainda não tem essa experiência para ser categórico. Agora, essa segunda pessoa é um senhor, né? Então, ele já padece da imunossenescência, ele é mais vulnerável, a resposta do idoso é mais retardada em termos de produção de interferon gama, então ele tem um prejuízo da sua resposta, ele chega já me falando que o comprometimento não ficou limitado, e é um comprometimento, as vias respiratórias, tem um comprometimento pulmonar, até prova o contrário, então, nesse momento, ele é classificado como uma síndrome respiratória aguda grave. Ele é internado e ele piora. Vejam que a piora é sempre, na maioria dos casos, é tardia, né, 12º dia. Ele vai para a UTI, é entubado, e na evolução apresenta um tromboembolismo pulmonar e óbito. E caracterizando aqui tudo aquilo que é possível ocorrer em termos de efeitos nos diversos sistemas pelo SARS-CoV-2. Ok? Então, assim, muito obrigado. E é muito difícil, tudo na vida é difícil, não tem nada fácil. Mas a gente aprende, à medida que a gente não desiste, que a gente se aproxima várias vezes do mesmo objeto, e a gente consegue estabelecer correlações de vários níveis. A fisiopatogenia, ela é muito importante para ancorar o nosso raciocínio clínico e o nosso conhecimento médico e terapêutico. Ok? Professora, eu queria agradecer a senhora por essa aula, foi excelente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Desculpa toda a confusão que deu, até dar certo, mas deu certo. Deu certo. E muito obrigada, a aula foi maravilhosa. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que não, porque a aula foi muito esclarecedora. Vamos ver aqui. Se alguém quiser mandar no chat, abrir o microfone, fica à vontade. Está todo mundo elogiando a aula, a professora foi realmente excelente. Que bom. Muito obrigada. Ok. Então, boa noite a todos, se cuidem, ok? Fisicamente, emocionalmente, para a gente sobreviver inteiros a esse grande desafio, ok? A gente tem aprendido muito, tanto do ponto de vista médico, como do ponto de vista pessoal. Eu acho que isso vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas, ok? Boa sorte para vocês, tá bom? Um abraço. Muito obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigada. Obrigada, Isabela.